Olá, oitavo ano A, oitavo ano B, que saudade, meus amores. Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje será sobre predicativo. Vamos lá. Predicativo, adjetivo ou expressão com função adjetiva localizada no predicado, que qualifica o sujeito ou o objeto. É importante você perceber que a própria nomenclatura denuncia. Eu tenho predicativo, que quer dizer pré de predicado, e tivo de adjetivo. É um adjetivo dentro do predicado. É um adjetivo após o verbo. O predicativo, ele pode expressar uma qualidade ou um estado relacionado ao sujeito. Vejam alguns exemplos. Os alunos são inteligentes. Inteligentes é uma característica dos alunos. A garota é estudiosa. Estudiosa é uma característica da garota. A mochila da Sofia é nova. Nova é uma característica da mochila. O pneu da bicicleta está vazio. Vazio é uma característica do pneu. O menino ficou triste durante horas. Triste é uma característica do menino. Agora observe, eu tenho várias estruturas, eu tenho várias orações e eu tenho todos os predicativos destacados. Eu vou chamar inteligentes de predicativo. Por quê? Porque é um adjetivo após o verbo. Eu vou chamar estudiosa de predicativo. Por quê? Porque é um adjetivo após o verbo. Eu vou chamar nova de predicativo, porque é um adjetivo após o verbo. Vazio, triste, todos são adjetivos que estão localizados após o verbo. Agora, é importante vocês perceberem que o predicativo não necessariamente ele precisa vir acompanhado de um adjetivo propriamente dito ali, estampado um adjetivo, mas qualquer informação relacionada ao sujeito ou qualquer atributo, ou até mesmo qualquer classe gramatical. Observe alguns casos em que o predicativo do sujeito é formado por palavras ou expressões com função adjetiva. Preste bem atenção, turma. Vejam comigo. A amizade é uma recompensa. Uma recompensa é uma característica da amizade. Observe que eu não tenho aí um adjetivo propriamente dito. Eu não tenho um adjetivo estampado aí, registrado, claramente. Mas eu tenho uma informação, uma característica relacionada à amizade. A garota é bela. Bela, ok. Predicativo, uma característica da garota. Tudo bem, facilmente você vai identificar. Mas veja um terceiro exemplo. O conhecimento é tudo. Tudo é pronome. Mas neste exato momento está exercendo o papel de um adjetivo, porque é uma informação relacionada ao conhecimento. Amar é viver. Viver é verbo, mas é uma característica do ato de amar. Então eu vou chamar automaticamente esta palavra de predicativo, porque é um adjetivo ou uma expressão com valor de adjetivo após o verbo. As alunas são duas. Duas é numeral, mas está exercendo o papel de um adjetivo porque é uma característica, é uma informação relacionada às alunas. Então, eu vou chamar esta palavra, essa expressão que está destacada, de predicativo. E mais uma vez eu tenho aí a presença de todas essas informações, adjetivo ou expressões, que estão sempre localizadas após o verbo. É uma recompensa, é bela, é tudo, é viver, são duas. Então, eu quero que você perceba que o predicativo não necessariamente ele precisa vir um adjetivo mesmo, bonitinho, lindo, feio, bonito, alto. Não, ele não necessariamente precisa vir o adjetivo propriamente dito, registrado, mas qualquer outra informação relacionada ao sujeito, qualquer outra característica, atributo, estado relacionado ao sujeito. Ele pode ser classificado como o predicativo do sujeito, PDS, ou o predicativo do objeto, PDO. Onde é que eu tenho, então, um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto? Muito simples. O predicativo do sujeito, o adjetivo se refere ao sujeito. E o predicativo do objeto, o adjetivo se refere ao complemento de verbos transitivos. Vejam os exemplos. Os alunos são inteligentes. Inteligentes é uma característica do sujeito. Então, eu vou estar classificando a palavra inteligentes
como sendo um predicativo do sujeito, porque é uma informação relacionada ao sujeito. Fernando comprou livros novos. Novos. Será que essa palavra novos é uma informação relacionada aos livros ou a Fernando? Aos livros, né, gente? Livros vai estar funcionando como complemento do verbo comprar. O verbo comprar é um verbo transitivo direto e a palavra livros vai estar funcionando como objeto direto. Fernando comprou livros novos. Comprou o quê? Livros novos. Novos é uma característica dos livros e livros é classificado como objeto direto, porque vai estar completando o sentido do verbo transitivo direto. Qual a diferença, então, entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto? A diferença é o predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito e o predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto. Tá certo, turma? Então, não confundam. Predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito. Predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto. Então, meus amores, predicativo é um adjetivo após o verbo, tá certo? Professora, e o que eu faço se eu encontrar um adjetivo antes do verbo? Eu também posso chamá-lo de predicativo? Não, né, gente? O predicativo é um adjetivo após o verbo. Se ele estiver antes do verbo, ele será classificado de uma outra forma. Ele será chamado de adjunto adnominal, que é o que nós vamos estudar posteriormente. Mas é importante você perceber a diferença e perceber também que a posição do adjetivo dentro da oração é muito importante. Eu trouxe 2 exemplos aqui para que você possa perceber a diferença entre um predicativo e um adjunto adnominal. Primeiro exemplo, a garota é bela. Veja que a palavra bela é um adjetivo que está depois do verbo, então eu posso classificá-la normalmente como sendo um predicativo. A garota educada está alegre. Observe que eu tenho aí alguns adjetivos, mas eu tenho também um adjetivo antes do verbo. Esse adjetivo que está posicionado antes do verbo, ele está sendo classificado como adjunto adnominal. Professora, mas traz uma dica para que possa ficar mais clara essa diferença? Muito simples. O predicativo, ele não pode ser retirado da estrutura, porque se ele for retirado na estrutura, o termo em que eu estou retirando, o entendimento estaria totalmente comprometido. Eu não posso retirar o predicativo da oração. Se eu retirar o predicativo da oração, eu vou comprometer todo esse entendimento da oração. A garota é bela. Tirou a palavra bela, ficou a garota é. Então, eu não posso. O predicativo ele é considerado um termo essencial. Ele deve permanecer na estrutura. No segundo exemplo, eu tenho a garota educada está alegre. A partir do momento que eu retiro a palavra educada, isso não causou nenhum dano ao entendimento. Então, eu posso retirar o adjetivo normalmente e a sua estrutura não ficará abalada. A garota está alegre. Por quê? Porque o adjunto adnominal ele é considerado um termo acessório, ele pode ser retirado da estrutura. Então, tá aí a dica da professora. Olhou a estrutura, viu a presença do adjetivo, eu vou olhar a posição em que ele se encontra. Se ele estiver depois do verbo, predicativo. Se ele estiver antes do verbo, provavelmente dentro do sujeito, eu vou chamar de adjunto adnominal. O adjunto adnominal nós vamos estudar posteriormente com mais detalhe, mas se tratando de um predicativo, é sempre bom você perceber a diferença. O predicativo é um adjetivo após o verbo e o adjunto adnominal ele vai estar posicionado antes do verbo. Acompanhe comigo. O garoto é educado. O garoto sorridente está atrasado. Observe que a palavra educado vai estar funcionando como predicativo. Por quê? Porque é um adjetivo após o verbo. No segundo exemplo, eu tenho a palavra sorridente, que vai estar funcionando como adjunto adnominal. Por que ele está funcionando como adjunto adnominal? Porque é um adjetivo antes do verbo. Aplicando a dica da professora, eu posso retirar da estrutura e não fará falta. O garoto está atrasado.
Fez falta? Não. Então, eu vou chamar de adjunto adnominal, que é considerado um termo acessório. E a palavra educado não pode ser retirada de sua estrutura, porque se a palavra educado for retirada de sua estrutura, a oração ficará totalmente abalada. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Finalizamos o capítulo 6 e 7 hoje. Beijos, saudades, estudem e até a próxima.